Talvez alguns de nós tenham lá em casa, se for uma jarra, aquelas jarras chinesas, preciosas, únicas, valiosíssimas. Não sei se alguém tem. Nos museus existem, não é? Jarras. Sei que essas jarras são muito valiosas. E sabem, a confiança é como uma linda jarra chinesa. Pode ser chinesa, podia ser de outra origem. Uma jarra preciosa. A confiança é como uma linda jarra. Quando se quebra, pode-se reparar, mas nunca mais vai ser a mesma. Mas a confiança que nós temos em Deus não é assim. Nós com Deus não corremos esse risco. E isto é o testemunho de um homem que escreveu este salmo. Não sabemos quem foi. Mas vamos ler o Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91. Vou ler nesta versão da Bíblia, que alguns têm e outros têm até também no telemóvel. Esta versão King James é uma versão interessante, bastante com alguns pormenores especiais. Então eu vou ler o texto. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demónio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos eles dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeças em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil, porquanto ele me ama. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que ele seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. A confiança em Deus não é assim, como aquela jarra que se quebra, que se pode consertar, mas não mais. Isto é na relação entre os homens. Isto acontece, não é? O Salmo 91 declara pela boca de um homem que confiava de facto. Este homem tem um testemunho absolutamente fantástico. Confiava de facto em Deus. Que confiar nele é radicalmente diferente de confiar no homem. Nos homens. É verdade que aqui não se fala nisso. Aqui fala-se apenas na confiança em Deus. Mas ela é tão radicalmente diferente, é tão profundamente contrastante com a confiança que nós às vezes depositamos nos homens, que o próprio texto, a própria Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que maldito o homem que confia nos homens. Podem depois ler.
para não alongar muito, não vamos ler todos os textos. Tenho aqui a série deles, portanto não vamos ler todos. Mas é Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia nos homens. Sabem, os homens são jarras quebradiças. Deus não. Este homem dá um testemunho absolutamente pessoal, absolutamente convicto de que a sua vida está nas mãos de Deus, apesar de quê? De ele viver cheio de mordomias. É isto que nos mostra. É fácil, não é? Quando tudo corre bem, quando tudo é tranquilo, quando a vida vai às mil maravilhas, parece que aí é sempre fácil confiar. Mas este homem não estava a viver nessa situação, pois não? Mas a maioria dos comentadores acha que este salmo foi escrito em contexto de campo de guerra, de campo de batalha. Fala-se de setas que voam, fala-se de terrores noturnos, fala-se de peste, de mortandade entre a multidão, não é? Entre o que campeia. Não temos o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temos a peste que se move sorrateira nas trevas. Sabem, nessas alturas, quando um acampamento de 100 mil, de 200 mil homens era apanhada pela peste, aquilo era... Não é? Nós já ouvimos falar de algumas pestes nos últimos anos, não é? Eu lembro da SIDA, quando ela surgiu, andava nos meus primeiros anos de vida clínica. Eu lembramos todos da gripe das aves, que andou ali assim para o Oriente, e andou ali assim, e de vez em quando se fala dela, porque ela vai mudando, vai mutando, e depois aparece, e parece que... Lembro-se a seguir a gripe A, não é? E depois o terror, o pânico, mais ou menos, existia na mente das pessoas, a ansiedade que isto criava em muitos, e agora recentemente o ébola. Mas sabe, atualmente Deus tem permitido que os homens, pela evolução da ciência, possam controlar até agora. Tem sido possível controlar e manter relativamente contidas estas, até um dia. Mas ali não havia estes recursos. Quando a peste chegava ao acampamento, irmãos, aquilo era dizimar, que era uma coisa terrível. Terrível. Todos indicam, os comentadores das Escrituras referem provavelmente este salmo foi escrito nesse contexto. E que homem cheio de fé, cheio de confiança em Deus. Ele não temia nenhum desses perigos. Aquelas setas que vinham. Saul foi morto por uma seta. Assim. Lembram-se? Portanto, isto faz todo o sentido. Nos campos de batalha, quantas vezes as mortes são mais... Às vezes dos próprios amigos. Dos próprios... Não é? Saul foi morto por uma seta, assim. Não era para ele e acabou por atingi-lo. E outros reis, assim. O salmista nos desafia a confiar no cuidado, no amor, na proteção, no poder absoluto de Deus. E ele o podia fazer porque ele conhecia a Deus como seu refúgio. Portanto, o cenário daqui não é um cenário de facilidades. É um cenário tremendo, terrível. De uma vida que não é nada nem regalada nem fácil. Pelo contrário, é uma vida de grande tribulação. Então vamos começar por ver as partes que compõem, resumidamente, este salmo. E ele começa por dizer: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Ou, como diz as versões de Ferreira de Almeida, mais utilizado, aquele que habita no esconderijo. No esconderijo. Quer na habitação do Altíssimo, quer no esconderijo, são interessantes. E o que é isso de viver na habitação ou no esconderijo do Altíssimo? O que é isso? Mas Deus habita em algum lugar. Sabe, para os homens daquela época, Deus habitava onde? No templo. Era normal. Mas sabem, aqui não é isso que se trata. Esta palavra aqui, o esconderijo, a habitação do Altíssimo, não é o templo. Isto tem... refere-se a um lugar íntimo da oração. Sabe, aquele lugar íntimo
de Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus diz: não sejais como aqueles que nas praças oram e querem ser vistos. Lembram-se desse texto, não é? Já o temos falado algumas vezes. Vós, pelo contrário, o que é que deves fazer? Vai para o teu, fecha a tua, e ora, no teu coração Deus vai ouvir a tua oração. Este é o esconderijo. E sabe, o esconderijo não é o quarto. Não é só o quarto. É o lugar da comunhão do crente. O esconderijo é a habitação do Altíssimo. É o lugar da comunhão do crente com o seu Senhor. É um lugar, entre aspas, que não tem uma realidade física particular. É um lugar de intimidade. É um lugar de adoração. É o lugar da humilhação. Do quebrantamento. É o lugar onde Deus transforma as vidas. Onde Deus molda qual oleiro o caráter do crente. É o lugar que, quando o encontramos, seja ele onde for, pode ser à beira-mar ou olhar um pôr do sol. Pode ser do alto da montanha a ver o nascer do sol. Pode ser no quarto. Mas pode ser aqui, neste lugar. Pode ser hoje, agora mesmo. É o lugar que, quando o encontramos, seja onde for, de lá saímos diferente do que quando entramos. Saímos mais íntimos. Saímos mais próximos de Jesus. Saímos mais parecidos com o Mestre. Saímos justificados. Saímos transformados. Saímos a olhar para trás e a vermos que há diferença em relação ao que éramos antes. Este é o lugar da intimidade. Este é o lugar do esconderijo. Este é o lugar onde habita Deus. Este é o lugar que este homem conhecia e de que ele fala. Aquele que habita, que vive ou habita na habitação, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ou como diz a outra versão, omnipotente, desfrutará sempre da sua proteção. Já experimentaste isto? Já experimentaste um lugar onde isto aconteceu contigo? Sabem? No momento em que nós nos convertemos, isto é um lugar de morada, de transformação. Lembram-se desse momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida? Alguns lembram-se. Alguns, como eu, foi um processo que demorou e que aconteceu alguns na minha história da infância e adolescência. Compreensão progressiva, até que entendi. E outros lembram-se. Esse é o momento. E esse lugar não é um lugar em que nós, de repente, tornamos iguais a Jesus. Estamos dando passos claros de transformação cada vez mais próximos ao caráter de Cristo. Sabem, é isto que Deus quer fazer connosco todos os dias. Isto não é para acontecer uma única vez, no momento em que nós nos convertemos ao Senhor Jesus e reconhecemos os nossos pecados e de repente a luz vem sobre nós, aquela alegria, aquele ânimo, aquela paz tremenda. Quem já passou pelo momento de entregar a sua vida a Jesus e sentiu o perdão dos seus pecados, sentiu completamente aceito e abraçado pelo nosso Deus, sempre esteve no lugar do esconderijo do Altíssimo. Sente ou não sente? Lembram-se? Esse é o primeiro momento. Mas sabem, não é esse o único momento. Este homem que já conhecia Jesus, já conhecia Deus, enfim, a realidade de Deus aqui, já conhecia Deus há muito tempo, ele continuava vivendo nesse lugar de esconderijo, de transformação, nesse lugar de vida abundante, de gozo, de paz, de segurança, de tranquilidade. Mas eu vivi uma vida regalada. Não vivia, já vimos que não. Não vivia. Vivia com perigos tremendos à sua volta. Setas que lhe passavam ao lado. Peste que campeava lá pelo terreno. Fala até de demónios aqui, alguns, não é? Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demónio que devasta ao meio-dia. Esse homem estava rodeado de perigos de todo lado, mas estava em paz. Estava tranquilo. Estava seguro. Estava calmo. Estava sossegado. Estava confiante. Este é o lugar, é o esconderijo.
nós somos convidados a estar. Aquele que habita, que vive. E ele fala não na primeira, mas na terceira pessoa, incluindo-se. Porque depois ele vai mudando um bocadinho o modo como ele descreve. E vamos vendo aqui. Aquele que vive, o tal que, mas ele está lá, não é? Aquele que vive, ele diz, eu que vivo na habitação do Altíssimo, podia dizer, mas aqui, aquele que vive na habitação do Altíssimo, ele sabe, ele tem a experiência e descansa à sombra, esse desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno, ele, esse tal que declara, ele é o meu refúgio. Versículo 2. É a minha fortaleza. É o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele é o refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus tem estado a transformar a nossa vida para que nós vamos olhando para trás e vamos vendo transformações. Transformações. Não é reformas, eu insisto nesta ideia, irmãos. Não há reformas, não há melhorias, não há retoques. Há transformação. A Bíblia não fala de outra coisa. Na Bíblia não há outro termo. E eu tenho insistido isto várias vezes, e perdoa-me, mas porque eu acho isto muito importante, que às vezes ouço as pessoas dizerem coisas que não são corretas. Na Bíblia não há reforma, não há melhorias, não há... A palavra que se usa é a que corresponde a transformação. Ou nós estamos a ser transformados ou não estamos, de facto, a ter este relacionamento especial e íntimo com a pessoa de Deus. Estamos a falar de intimidade. Estão a ver? Há algo mais íntimo. Este é o nosso tema, não é? Intimidade. Intimidade transformadora. Transformadora, basta a ideia. Há algo mais íntimo do que viver na habitação, no esconderijo do Altíssimo. É possível ser mais íntimo do que esta expressão aqui? Cantámos também há bocadinho, logo no primeiro hino. Aquele que vive na intimidade, no esconderijo, na habitação do Altíssimo, onde Ele está presente. Vive ali. Vive lá permanentemente com Ele e descansa. Esse tem a sua proteção. Depois ele testemunha, esta é a primeira parte, em que ele testemunha de si próprio, da sua experiência. Depois ele diz, para nós, ele nos exorta a nós a seguir, ele te livrará do laço do inimigo ardiloso. Versículo 13, e da praga mortal. Não tenhas receio, ele vai te livrar, ele vai estar contigo. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas. Plumas, a versão Ferreira de Almeida diz penas, não é? E debaixo das suas poderosas asas te refugias, sua fidelidade ou verdade, verdade, penso que é o que diz a Ferreira de Almeida, a sua fidelidade é escudo e armadura. Isto faz-nos lembrar que texto? Que Ele nos cobre com as suas plumas, com as suas penas, debaixo das suas asas. Que texto é este? Quem falou isto? Quem disse isto? Às portas de Jerusalém. Sofrendo por Jerusalém. Quem foi? Jesus, não foi? Não foi Jesus que disse às portas de Jerusalém, lá, ó Jerusalém, eu que quis juntar os teus filhos como a galinha junta aos seus pintainhos, mas não quisestes. É a primeira pessoa que Jesus fala, não é? Ele próprio juntando. Quem se fala aqui? Que Deus faz isto. Quem diz Jesus lá que fez? Ele próprio. Eu quis juntar os teus filhos e tu não quisestes. É Mateus, deixa só a referência, é Mateus 23, 37. Não são nossas vidas como campos de batalha, muitas vezes? É a realidade deste salmista. Do salmista que não sabemos quem é. A realidade dele é esta. Ele está vivendo lutas, aflições, grandes dificuldades. Não são as nossas vidas também como campos de batalha? Com aflições, com dificuldades, com lutas, com situações às vezes inesperadas, às vezes desesperadas, humanamente falando. Sabem, foi numa situação desesperada que também o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, homens de pouca fé. Qual foi? Em que situação? Lembras? Foi quando eles estavam no barco. E temiam, porque a tempestade, eles vamos perecer, vamos morrer. E o Senhor Jesus acorda e diz, homens de pouca fé. Sabem?
o poder de Deus, a segurança de Deus, a paz de Deus, a ação de Deus na nossa vida acontece na bonança ou nas dificuldades? É nas dificuldades, não é? Quando Deus age, quando Deus se manifesta desta maneira, esconderijo, amigo íntimo, fortaleza, castelo, diz aqui fala em fortaleza, lá numa outra versão que eu li, falava em castelo, noutra fala em baluarte. Isso aqui é a Ferreira de Almeida, acho que fala em baluarte, quando se fala aqui em fortaleza nesta. Deus o faz quando nós estamos em aflição, irmãos. Não é nas facilidades, não é nos momentos em que tudo vai bem que nós conseguimos perceber como Deus é um Deus poderoso, é um Deus forte, é um Deus que é baluarte, que é castelo forte, que é, como diz o hino, não é? Castelo forte do Lutero, que é fortaleza. Nós o conseguimos experimentar dessa maneira e sentir esse poder de Deus na nossa vida nas dificuldades. É nas dificuldades, é nos momentos difíceis. Este homem está a viver momentos difíceis. Jesus fala isto aos seus discípulos naquele momento. Homens de pouca fé, ainda não percebestes, ainda não entendestes que eu estou lá, estou presente. A partir do versículo 9, ele nos assegura que quando nós optamos por confiar em Deus, até os seus anjos Ele manda para nos guardar. E sabe, é quando nós optamos, e vejam como está escrito lá, por quanto afirmaste, por quanto resolveste colocar a tua confiança em mim, por quanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, vírgula, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeças em alguma pedra. Poderá haver dificuldades, leões no caminho, víboras, leão forte, serpente vil. Mas tu vais passar por cima de todas as dificuldades e vais ser protegido e guardado. Até os seus anjos Ele manda para nos socorrer. Se optarmos por confiar em Deus e fazer do Senhor a nossa rocha, o nosso alicerce, a nossa morada, quando estamos lá, e é o que diz lá, não é? O Senhor, porque afirmaste o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Irmãos, onde é que nós estamos a morar? Eu moro em Massamá. Eu moro em Lisboa. Eu moro em Queluz. Eu moro na Amadora. Eu moro na Margem Sul. O Senhor é o meu refúgio, o quanto afirmaste e fizeste do Altíssimo a tua morada. É lá que tu estás, de facto. É lá que tu habitas. É lá que tu te refugias. É lá, de facto, é o teu lar. Então, mesmo perante as dificuldades mais duras e difíceis, Ele ordena aos anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos fala disso, que Deus usa os anjos em serviço, ao seu serviço, os anjos ao seu serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Então, não estamos a fazer, nem queremos fazer culto aos anjos, porque houve aí ainda há aí uma corrente de culto aos anjos, que é uma coisa absolutamente antibíblica, não é? Há aí uns que fazem esses cultos aos anjos e não é nada disto. Os anjos são ministros de Deus, criaturas criadas por Deus. São criados por Deus. Como nós fomos criados. Mas são usados por Deus para, até eles, serem usados a favor daqueles, diz lá em Hebreus, estou a citar as palavras, a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Então, isto é coerente, isto não é poesia pura e simples, é de facto realidade espiritual. Finalmente, eu não me quero alargar muito, finalmente, vemos o próprio Deus a falar agora. É interessante que os últimos versículos é o Deus a falar, não sei se já tinham reparado nisto.
Porquanto Ele me ama, versículo 14. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei. E aqui na minha Bíblia está o eu na letra maiúscula, eu com letra maiúscula. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Este versículo faz-me reportar a um outro em João, capítulo 17, versículo 3, que diz que a vida eterna é esta. Este versículo é um versículo muito importante. Qual é a vida eterna? O que é a vida eterna para nós? A vida eterna é esta. Diz lá. É o Senhor Jesus que fala. É Jesus que fala. É conhecer a Deus e a Cristo, a quem tu enviastes. Está a falar para discípulos. Está nos momentos finais da sua vida. Foi nesta altura que ele partilhou o pão com os discípulos, que nós fizemos agora, o pão e o vinho. Foi por esta altura em que ele diz em que faz esta afirmação, e faz a oração sacerdotal, chamada logo a seguir, que é a partir do versículo 6 deste capítulo 17, em que ele dizia: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna é esta. Sabem, nós vamos passar a nossa vida eterna a contemplar a quem? A Deus. Ele vai-se nos impor de uma maneira tal. A grandeza de Deus, o esplendor de Deus, não há palavras humanas. A grandiosidade, sei lá, palavras humanas. É tal, que nós vamos ter uma eternidade para conhecer Deus. Ou será que nós achamos que vamos passar a eternidade sentados em cima de um trono, talvez, com uma coroa em cima da cabeça, porque cada um vai receber a sua própria coroa? Não sei. Talvez apanhar um pouco de sol, os que gostam, outros não sei. O que é que acham que vão passar a eternidade? Vai ser algo emocionante. Vai ser algo absolutamente fantástico. Não vai ser nada algo de chato. Não é possível. E uma coisa nós sabemos, vamos passar a eternidade a conhecer a pessoa de Deus. Porque Ele diz aqui, o que eu acho, o que eu entendo desde o versículo até agora, talvez Deus me vá revelar outras coisas com esta verdade, que aqui está uma verdade tão tremenda. A vida eterna é esta, é de conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto não é como ter a vida eterna, é a vida eterna. É o que está aqui no versículo 14. Porquanto Ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Porque este conhece a Deus. E nós podemos conhecer não só o Deus, mas podemos conhecer o Jesus Cristo que Ele enviou. Nós temos a possibilidade de conhecer na totalidade, como diz lá João capítulo 17, versículo 3. E porque Ele me ama, e porque eu e porque Ele me conhece, eu o resgatarei, eu o protegerei. Mas como é que Ele o faz? Sempre que chamar pelo meu nome, versículo 15, e olhem outra vez o contexto, sempre que chamar pelo meu nome, em responder, estarei sempre com Ele nos momentos difíceis. A vida cristã não é de facilidades, não é de coisas boas, muita saúde, muitos bens, tudo fácil. Eu vou estar com Ele, eu vou estar contigo. Eu vou-te revelar, eu vou-me revelar a ti. Eu vou-te proteger, eu vou-te resgatar, eu vou... Tudo isto que está lá. Promessa. Sempre que chamares pelo meu nome, eu te vou responder. Estarei contigo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentares, diz aqui esta versão, quando enfrentares tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Então, este salmo, irmãos, não é para nos garantir uma vida fácil, como muitas vezes nós vemos.
É um salmo de confiança nos momentos de dificuldade. É um salmo que nos liga à pessoa de Deus nos momentos difíceis, nas tribulações, nas provas, nos momentos que muitos de nós, ou todos de nós, estamos passando. Eu quase me atrevo a afirmar que é quase impossível crescer se nós não estivermos vivendo tribulações. Se a nossa vida não estiver a viver algum tipo de tribulação, dificilmente nós podemos crescer nesse conhecimento e nesse amor à pessoa de Deus. Mas Ele está connosco. Podemos incluir aqui uma parte do Salmo 23, não é? É que eu andasse pelo vale de São João. Exatamente. A Bíblia é coerente, não é? Não iria dizer umas coisas de um lado e outras do outro. Portanto, a proteção, o socorro, o estar presente, o estar connosco, nos fazer estas promessas todas, é sempre num contexto de dificuldades e tribulações e provas e situações difíceis de aflição. É sempre o contexto do Salmo. E é isto que faz impressão, digamos assim. Talvez nós não tínhamos esta perspectiva. Eu o contemplarei com a vida longa, apesar das tribulações, irmãos. Nosso irmão António é bem um exemplo disso, não é? As tribulações, eu o contemplarei com a vida longa e lhe revelarei. Há pouco ele estava a conversar comigo de algumas tribulações que tinha tido há pouco tempo, com a sua esposa, com outras situações de vida que ali juntos estivemos um bocadinho a conversar sobre isso. E lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. A resposta à oração e confiança nem sempre é o caminho aparentemente mais fácil e lógico. Portanto, Ele responde às nossas orações, diz Ele. É claro, isto faz lá parte, não é? Eu responderei, versículo 15, assim que, sempre que chamar pelo meu nome, eu lhe responderei. Mas a resposta à oração e confiança nem sempre é o caminho aparente mais fácil e mais lógico do nosso ponto de vista. Mas é seguramente o melhor. Ou não seja Deus um Deus de amor, um Deus de sabedoria, de poder, de fidelidade, de misericórdia, de graça. É impossível acontecer qualquer coisa de mal ao que depende e confia no Senhor. Mesmo as mais esmagadoras calamidades nada mais fazem do que nos aproximar do Senhor e do seu galardão para nós. Isto mesmo em aspectos de natureza física. Como alguém escreveu, e termino com esta frase, como alguém escreveu: as dificuldades são bênçãos numa forma oculta. As perdas o enriquecem. A doença lhe é um remédio. O desprezo do mundo é a sua glória. A morte lhe é a porta do céu. Sempre que chamares pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Palavra do nosso Deus. Amém.